Amém. E nós estamos ali em Botafogo, no Rio de Janeiro. Eu entreguei minha vida para Cristo no ano 2000. Uma igreja do Óleo, uma igreja onde o Bruce frequentava, eles fizeram um evangelismo para o Brasil, né? E eu trabalhava na feira com meu pai, vendia abóbora, alho, farinha, produtos do norte, né? E eu vi aquele pessoal fazendo peça de teatro, falando de Jesus. Foi aí quando eles falaram de Cristo para mim, quando eu aprendi a respeito do que era um relacionamento com Jesus, um relacionamento com Cristo. Eu conheci apenas, eu sempre fui católico, né? Acho que muitos de nós crescemos nessa tradição no Brasil, do catolicismo. Mas aí quando me falaram a respeito de um relacionamento com Jesus, foi quando eu aprendi, eu entreguei então a minha vida a Cristo. Desde então minha vida foi transformada, né? O Senhor, Ele transformou a minha vida. E em 2002 eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos, lá no Oregon, em Corvallis, fiz um ano de escola bíblica, voltei para o Brasil, continuei ajudando o pastor lá. E foi em 2006 que o Senhor colocou no meu coração de ir para o Rio de Janeiro. E foi um passo de fé que nós demos, porque foi assim, todo mundo foi contra, tudo foi contra. Foram os primeiros 2 anos muito difíceis, assim, que eu não conseguia nem dormir. Foi numa época tinha até tanque de guerra na rua no Rio de Janeiro. Vocês veem um pouquinho do noticiário, né? Agora tá tranquilo, tá uma maravilha o Rio de Janeiro. Teve uma época que... Pela fé, né? Mas o Senhor tem sido fiel, o Senhor ele é fiel, né? E ele tem o tempo dele para todas as coisas, o propósito de Deus para todas as coisas. Nós temos que confiar no Senhor, como o Bruce falou, perseverar no Senhor, crer que o Senhor Ele sabe de todas as coisas e o propósito dele vai se cumprir nas nossas vidas. E essa noite eu quero falar a respeito dessas promessas que o pastor Carlos mencionou, as promessas do Senhor, que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E quando o Senhor diz algo, aquilo vai acontecer. Eu quero orar, pedir que o Senhor venha usar a minha vida essa noite. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade, ó Deus, o privilégio, Senhor, de falar com os meus irmãos aqui, ó Deus, onde uma igreja brasileira, Senhor, que se reúne aqui nos Estados Unidos, ó Deus, e realmente representa o Brasil, porque são pessoas de diversos estados, diversas cidades, Senhor, aqui reunidas, diferentes sotaques, ó Deus, com um único objetivo, que é louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, que o Senhor venha nos dar o entendimento da Tua Palavra, que a Tua Palavra venha produzir frutos, Senhor, transformação nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de voltar um pouco lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, e nós vamos observar 3 personagens principais e como o Senhor trabalha na vida deles. A nação de Israel, Moisés e Faraó. Nós vamos observar um pouco cada um deles e como o Senhor trabalha, como o Senhor operou na vida de cada um deles. E a promessa é essa: quando eu me submeto ao Senhor, quando eu obedeço a Sua palavra, o resultado, a promessa do Senhor é vida. Não importa o que esteja acontecendo na nossa circunstância hoje, porque quando eu obedeço, receber os frutos dessa caminhada. Agora, quando eu desprezo a palavra de Deus, quando eu não vivo de acordo com a vontade do Senhor, o resultado é morte, é sofrimento, e é o que nós vamos ver aqui na vida desses 3 personagens. A Bíblia fala em Gálatas, capítulo 6, verso 7, que do Senhor não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se nós plantarmos amor, fidelidade, nós vamos colher amor e fidelidade. Mas se nós plantarmos descaso, desprezo e rejeição ao Senhor, nós vamos colher os frutos dessa atitude. Com certeza, porque o Senhor ele não mente. E nós vamos ver que a nação de Israel ela passa 400 anos cativa no Egito. Motivo? Desobediência a Deus. Eles voltaram as costas para o Senhor e a consequência foi um período longo de cativeiro, de escravidão no Egito. Ainda eram os filhos de Deus, o Senhor ainda tinha um plano para a vida deles, porém a consequência daquela atitude foi aquele momento
de escravidão. E lá em Êxodo, capítulo 1, versos 13 e 14, descreve isso aí, fala assim: e os sujeitaram à cruel escravidão, tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Então esse era o estado da nação de Israel, sujeitos à cruel escravidão. Por quê? Por consequência de uma atitude contrária à vontade de Deus. E aí no capítulo 2, nos versos 23 e 24, dizem assim: muito tempo depois morreu o rei do Egito, e os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles, e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Então essa é a questão. Depois de muito tempo, eles finalmente voltaram o coração para o Senhor, eles finalmente começaram a clamar a Deus, eles se arrependeram dos seus pecados, eles se arrependeram de terem voltado as costas para o Senhor, e o Senhor ouviu a oração deles. E esse é um princípio muito importante para nós, para as nossas vidas. É necessário nós sondarmos os nossos corações e olharmos: Senhor, onde foi que eu errei? Voltarmos ali, nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas atitudes, e ver o Senhor continuar, a trabalhar nas nossas vidas. Amém. E eles mudam, eles mudam a sua atitude, e agora o plano de Deus começa a agir na vida deles. Interessante que eles ficaram 400 anos na escravidão. Então eles esperaram chegar no fundo do poço para poder parar e clamar ao Senhor. E a minha oração é que nós devemos fazer isso rapidamente. Quando nós percebemos que estamos fazendo algo errado e não agrada o Senhor, nós devemos parar rapidamente e dizer: Senhor, eu me arrependo, onde é que eu estou errando, eu entrego isso nas tuas mãos, para que o Senhor possa agir em nosso favor, pessoal. Porque se nós estivermos com o coração contrário ao Senhor, voltados para Deus, vamos ficar no deserto, nós vamos ficar na escravidão, até nós nos arrependermos, e aí sim o Senhor vai começar a trabalhar, a derramar das suas bênçãos, o seu propósito na nossa vida. E é o que começa a acontecer. E o plano de Deus é um plano que envolve outras pessoas. Uma delas é Moisés. Vocês conhecem a história de Israel. Tem esse garoto que nasce e cresce, ele é educado ali por Faraó, pela filha de Faraó, o povo começa a crescer, o povo de Israel, e aí, como é que pastor? Aleluia. E aí, Faraó começa a perseguir o povo, e a ordem era que todo menino que nascesse dos hebreus fosse morto, fosse jogado no rio. E fala assim que no versículo 17 até o 21 do capítulo 1 novamente, fala assim: todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes disse: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. E visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhe que tivessem suas próprias famílias. E aí você vê de novo esse princípio: quando você obedece ao Senhor, se submete à sua vontade, o resultado é bênção. As parteiras se submeteram à vontade do Senhor, elas pouparam os meninos de Israel, e o Senhor concebeu o quê? Que elas tivessem as suas próprias famílias. O resultado da sua atitude, essas mulheres agora tinham os seus filhos, tinham os seus maridos, tinham as suas próprias famílias. Por quê? Porque se submeteram, respeitaram, obedeceram à vontade do Senhor. Esse é o princípio, gente. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. E aí,
Deus começa a tratar então com esse homem, Moisés, que faz parte do plano de Deus para quem? Para a nação de Israel. A resposta de oração da nação, quando eles se arrependem, está vindo agora através desse homem, Moisés. É interessante que Moisés ele sabia que ele tinha um chamado de Deus para libertar o povo. E vocês conhecem a história, quando ele tinha por volta de 40 anos de idade, ele vê um soldado do Egito maltratando um israelita e ele mata aquele soldado. Ele tinha um chamado, ele tinha a força, ele era inteligente, ele era um homem muito capacitado militarmente, intelectualmente. Ele sabia que Deus tinha um plano para libertar aquele povo. Entretanto, não era na força dele. Entretanto, não era no tempo dele. Era na força de Deus e no tempo de Deus. E quando nós tentamos fazer nas nossas próprias forças, o que acontece? Nós falhamos, é um desastre. O Bruce está me contando que o pastor compartilhou uma história do rapaz que o Senhor disse que ele ia ganhar um carro, que ele precisava de um carro, ele ia ganhar um carro, e a igreja orou por ele, não faz aí, pastor, a história. E aí ele, o Senhor vai me dar um carro, ele sente no coração que vai ganhar um carro, ele vai e compra o carro. Pessoal, Deus me abençoou, o carro está aí. Era um carro, era um fusquinha caindo aos pedaços, que não era o plano de Deus. Por quê? Porque ele tentou fazer com a própria força dele, com a própria vontade dele, na hora que ele queria. E foi o que aconteceu com Moisés. Ele tinha um chamado, mas ainda não era a hora certa para ele libertar o povo de Israel. Ele mata o egípcio e ele foge. Ele vai viver no deserto, ele vai pastorear ovelhas. Ele passa 40 anos pastoreando ovelhas. E agora ele já não tem mais o vigor que ele tinha, já não tem mais a habilidade, já até pensa, bom, o Senhor não tem mais aquele plano, aquele propósito na minha vida, eu falhei, já matei um homem, e toda aquela condenação do inimigo, toda aquela culpa, aquele pensamento de que eu sou incapaz. Porém, quando Deus tem um propósito na tua vida, Ele vai cumprir novamente, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O chamado de Deus, o propósito de Deus nas nossas vidas, eles são irrevogáveis. O Senhor tinha um plano na vida de Moisés e Ele ia cumprir o plano na hora certa, na hora dele, no tempo de Deus. O capítulo 3, o verso 1, fala assim, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jétro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E aí o verso 7. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor. Aqui é a resposta de oração do povo. Deus trabalhando através de Moisés. Por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. E aí, então esse é o plano de Deus, responder a oração do povo que se arrepende. E Ele vai usar quem? Vai usar Moisés, mas o próprio Moisés tem a sua vida com Deus. O Senhor também está trabalhando individualmente na vida de Moisés. É isso que eu quero que vocês... Moisés, e nós vamos ver também Faraó. E agora Deus tem que trabalhar na vida de Moisés, porque há 40 anos atrás ele era apto, capaz, forte, inteligente, ele achava que podia libertar o povo sozinho. Mas agora ele tem 80 anos de idade. E agora ele tem uma condenação, uma culpa que ele carrega. Gente, quando nós confessamos os nossos pecados, a Bíblia fala que o Senhor ele perdoa os nossos pecados. Quem nos acusa é Satanás, que fica trazendo à memória os nossos erros, trazendo à memória as nossas falhas. Mas o Senhor ele nos perdoou. Moisés era perdoado, mas ele carregava ainda toda aquela bagagem, aquele peso, aquela condenação, aquela culpa, aquela falha. Mesmo quando nós falhamos, o Senhor é um Deus de graça e misericórdia. Ele nos dá uma segunda chance, o Senhor nos dá uma oportunidade. Eu já falei muitas vezes, eu fui começar o ministério no Rio, eu era um pastor jovem, então errei muito por imaturidade. E o Senhor tem dado graça à minha vida. Eu sei que eu vou errar ainda mais, mas o Senhor dá graça. E
E é uma história interessante, porque quando Deus chama Moisés, ele fala assim: mas Senhor, quem sou eu, né? Agora, quem sou eu para libertar esse povo? Quem sou eu para me apresentar a Faraó? E ele está inseguro, agora ele está com medo. Só que a Bíblia diz o quê? Quando sou fraco, aí é que sou forte. Por quê? Porque a força do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Glória a Deus. Então agora é a hora exata que Deus vai usar Moisés. Naquela hora, naquele momento que ele estava apto fisicamente, intelectualmente, com todas as habilidades, faltava algo na vida de Moisés, que era o seu caráter. Era bem capaz que, se ele liberta o povo, ele ia dizer que ele fez a obra. Mas o Senhor não divide a sua glória com ninguém. A glória é sempre toda do Senhor. O livramento de Israel vai ser totalmente para a honra e glória do Senhor. E o plano dele na vida de Moisés ainda era o mesmo. Ele ainda ia usar o mesmo Moisés, só que agora com 80 anos. Mas da mesma forma. E é interessante porque ele fala assim: mas quem que vai estar comigo, Senhor? Aí Deus responde para ele: eu estarei com você. Esse diálogo com Deus e Moisés é incrível. E aí ele fala assim: mas tá bom, Deus, então quando eu estiver diante de Faraó e disser o Deus, que Deus eu digo que me mandou? Aí o Senhor responde para ele, diz que eu sou o que sou, te enviou. Mais alguma pergunta? Aí Moisés: mais uma pergunta, Senhor. E se não acreditarem em mim, né? Se vocês disserem que isso não é verdade, aí o Senhor dá aqueles sinais da vara que vira serpente, da água que se torna sangue, em sangue, da lepra. Aí você faz esses sinais que eles vão acreditar em você. Mais alguma pergunta? E ele: tenho dificuldade de falar, Senhor. Ele falou: quem fez a boca, Moisés? Aí Moisés: não vai ter jeito, né? Você vai me usar. Aí ele falou: Senhor, manda outro, eu não quero ir. Aí diz que o Senhor fica irado com Moisés e falou: você vai, teu irmão Arão vai te ajudar. E aí o que acontece? Moisés se submete à vontade de Deus. Ele ainda até que resiste um pouco, mas chega no momento que ele diz assim: Senhor, amém. Não tem jeito, eu vou. E é isso, muitas vezes nós somos assim, né? Nós que será, Senhor, mas aí uma hora nós nos submetemos e vamos, nós obedecemos ao Senhor. E aí nós chegamos no terceiro personagem, né? O terceiro personagem, Faraó, o tratar de Deus na vida de Faraó. E aí chega lá no capítulo 5, versos 1 e 2, fala assim: depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. E versos 6 e 7. No verso 2, ele fala assim: a resposta de Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então essa foi a resposta de Faraó. Moisés, ele se submete a Deus, ele vai até Faraó e Faraó diz assim: quem é o Senhor? Quem é Deus para que eu deixe o povo sair? E essa é a perspectiva geral. O povo de Israel como é que está? Arrependido, clamando a Deus, porém ainda mais oprimido. Se vocês lerem a história, nesse momento a opressão é maior do que nunca, mas a atitude do coração deles já é outra, já é de arrependimento. Moisés se convence, se submete a Deus, porém o ministério dele aqui nesse momento qual é? Improdutivo, sem fruto nenhum. A resposta de Faraó é: não conheço Deus, vai embora daqui. E Faraó como é que se encontra nessa história? Faraó está indo à toa, oprimindo o povo e dizendo: eu sou Deus, eu não conheço nenhum outro Deus. Mas nós sabemos que quando nós nos submetemos a Deus, o resultado é vida, bênção, prosperidade. Quando nós rejeitamos ao Senhor, o resultado é morte, ainda que as circunstâncias presentes digam o contrário. Porque agora, aqui nesse contexto, nesse momento, a situação diz o contrário. Moisés, ele olha para o ministério dele, não tem fruto nenhum. O povo: Senhor, já tem um tempo que a gente se arrependeu, está clamando, mas a opressão só aumentou. E esse aí, blasfemando do Senhor e indo à toa.
reinando. O que está acontecendo? Gente, Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Amém. E certas coisas acontecem para que a glória dele seja ainda maior. Amém. Aleluia. Nós não caminhamos por fé, por vista, nós caminhamos por fé. Nós não caminhamos olhando assim, tem 2 pessoas, 3 pessoas. Não, nós caminhamos trabalhando naquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações lá na frente, com o foco em Jesus. Num desses períodos, quando o Bruce e a Renata ainda estavam conosco lá na igreja no Rio, auxiliando na obra, teve um dia que estava no culto o Bruce, de portaria como o Hugo, né? Como o Hugo ali. Aí estava eu aqui, em pé. Estava minha esposa sentada. E tinha uma moça que subiu. E a nossa igreja, assim, tem que subir 3 lances de escada para chegar lá em cima. E é um pedido de oração que eu faço para vocês. Estamos orando para que o Senhor abra as portas de um local no térreo, para que as pessoas possam vir, né, e adorar a Deus. E aí o que acontece? A gente está começando, o Bruce está ali na portaria, está a Lívia aqui, a minha esposa. Pô, que legal, tem 2 pessoas, né? Aí eu comecei a ensinar, daqui deu 15 minutos, a moça levantou e foi embora. Aí eu falei assim, vamos embora então, que a gente estuda lá em casa, né? Aí minha esposa falou assim, não, eu fico no Ministério Infantil durante a semana, então essa é a oportunidade de eu ouvir a palavra. E aquilo me confrontou demais. Sabe? E do Senhor fala assim, Alexandre, eu quero que você seja fiel no pouco. Aleluia! Eu quero que você seja fiel para ensinar uma pessoa. Eu quero que você gaste o mesmo tempo de horas se preparando, estudando para ensinar um, para ensinar 100, para ensinar 1000. E Deus me confrontou aqui, Deus foi trabalhando na minha vida nessas coisas. E foram anos e anos. Hoje a igreja metade da igreja aqui. Mas a maioria daquelas pessoas que vocês viram aí foram pessoas que se converteram agora, que entregaram a vida para Jesus, que têm sido transformadas pela graça de Deus. O Senhor tem sido fiel, tem mostrado a sua graça sobre as nossas vidas. Eu encorajo você que a gente não olhe a circunstância, mas que a gente caminhe pela fé. Porque a circunstância aqui era estranha. O povo ainda era oprimido, muito oprimido agora. Moisés, o ministério dele não produzia fruto. E Faraó, o inimigo de Deus, blasfemando e rindo à toa. Mas a gente sabe que os que confiam no Senhor, no final serão abençoados. O nome do Senhor será exaltado, porque nós conhecemos a Deus. Esse é o tratar, essa é a situação de momento. E aí a história começa a mudar. As pragas começam a vir contra a nação do Egito. E a primeira praga é quando as águas se tornam em sangue, né? Só que os magos de Faraó, os mágicos dele, fazem o mesmo milagre, né? Eles fazem ali uma mágica e transformam água em sangue também. E aí Faraó ele endurece o coração. E esse é um ponto muito perigoso para nós, de se estar no momento em que nós endurecemos o nosso coração. Nós não podemos endurecer os nossos corações para Deus. E nós fazemos muito isso. Quando é que eu endureço o coração para Deus? É quando o Senhor fala para mim assim, Alexandre, você precisa melhorar na maneira que você está tratando a sua esposa. Quando eu não dou ouvidos ao Senhor aqui, eu não mudo a minha atitude, eu estou endurecendo meu coração para Deus, porque a palavra diz, olha, essa atitude, esse vício, esse comportamento, essa maneira de falar, o Senhor está falando com você, olha, você precisa mudar. E quando nós não mudamos, quando nós não colocamos em prática, nós estamos endurecendo o nosso coração. E é perigoso endurecer o coração, por quê? Porque com Deus não se brinca. Nós vamos ver que Faraó endurecia o coração, e chegou um momento que o próprio Senhor disse assim, é isso que você quer, Faraó? Então eu endureço o seu coração. E o próprio Senhor endureceu o coração de Faraó. Então é importante que nós, como homens e mulheres de Deus, que amam o Senhor, que obedecem ao Senhor, de maneira alguma venhamos endurecer o nosso coração para a palavra de Deus, para aquilo que o Senhor está nos mostrando. E uma outra coisa perigosa, que é já um reflexo de endurecer o coração, acontece com o Faraó. Uma outra praga, na praga das rãs, que a cidade fica cheia de rã, o Egito. Olha o que acontece no capítulo 8, versos 3 e 4.
o Nilo ficara infestado de rãs. Elas subirão, entrarão no seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentre dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Então aquela praga que tinha rã em tudo quanto é canto. Eu lembro quando eu no interior de São Paulo, uma cidade chamada Registro, onde minha avó morava, eu ia passar férias ali, à noite tinha que sair pulando assim de sapo, né? Era muito sapo na rua. Aí pular pra cá, um sapo sapo marrom, pense que é de brinquedo. Meu primo do sítio falou assim: pô, você tá deixando um sapo de brinquedo? Aí quando eu peguei aquele sapo, pulou, ó. Eita! Aí era muito sapo. Agora imagina essa praga de rã na cama, no fogão, no forno, muita rã. Terrível! Uma praga. E aí olha o verso 8. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Estão deixando o povo. Ele falou: então deixarei o povo ir e oferecer sacrifício ao Senhor. Ele falou assim: chega disso, não aguento mais, pede para o Senhor orar. Algo interessante, porque olha o que acontece no verso 9. Moisés diz a faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti. Então Moisés fala assim: vem cá, tudo bem, quando você quer que eu ore a Deus para Deus tirar essas rãs daqui? Se fosse eu, diria assim: para ontem, né? Agora, nesse exato momento, já! Mas olha qual é a resposta dele. Amanhã. Ele responde assim: amanhã. Moisés fala: vem cá, quando você quer que a gente tire essas rãs daí? Está incomodando a vida de vocês. Eu diria assim: agora. Ele fala assim: amanhã. Eu quero dormir com as rãs mais uma noite. E o que isso fala para as nossas vidas? Gente, quando o Senhor fala conosco, nós temos que fazer agora. Glória a Deus. Aleluia! Não podemos endurecer os nossos corações. Se o Senhor me repreende numa situação, você precisa sentar mais com os seus filhos, passar tempo com os seus filhos. É agora, não é amanhã. Você precisa honrar o teu marido, respeitar o teu marido, estar com o teu marido. É agora, não é amanhã. Se o Senhor fala conosco algo, é agora, gente, não é amanhã. Aleluia. Amanhã é procrastinação. Procrastinação é pecado. É deixar para o próximo dia. É demorar. É deixar para mais tarde. Tá bom, vou fazer. E aí não faz. E vai passando. E vai passando. E vai passando. E o coração vai endurecendo. E foi essa atitude de Faraó. Você precisa mudar isso aqui agora. É agora. Quando o Espírito Santo fala com a gente, e você escuta e você entende, é para agora, não é para amanhã. Não é para depois. Que se nós fizermos isso, nós estamos endurecendo os nossos corações. E esse é um lugar perigoso de estar. Tiago 4,17 fala assim: quem sabe o que deve fazer e não faz, peca. Quem sabe o que tem que fazer e não faz, está pecando. Então quando o Senhor fala algo para nós sabemos que nós temos que fazer e nós não fazemos, nós estamos pecando. Estamos colocando as nossas vidas num lugar perigoso de endurecer os nossos corações. E a gente sabe como é que é. A gente conhece gente que endureceu o coração, foi endurecendo o coração e acaba se afastando dos caminhos do Senhor e acaba... Por quê? Porque vai endurecendo o coração. Ninguém não acontece de uma hora para outra. As coisas vão acontecendo aos poucos. A gente vai endurecendo o coração, a gente vai esfriando, a gente vai se afastando da comunhão dos irmãos, e aí o Espírito Santo vem confrontando a gente, vem falando conosco, e a gente, não, porque amanhã, depois, e a gente, ou a gente está esquentando espiritualmente ou esfriando. A gente não fica parado. Ou a gente está esquentando, crescendo, se aproximando do Senhor, ou se afastando e esfriando de Deus.
Então nós queremos estar sempre o quê? Próximos do Senhor, crescendo em intimidade com Deus, crescendo na comunhão com o Senhor, com os irmãos e colocando em prática aquilo que o Senhor nos ensina, e não como o Faraó, né? Para amanhã. Por quê? Porque uma atitude repetida diversas vezes vira um hábito. E esse hábito logo se torna o quê? Parte do nosso caráter. Então você começa a repetir aquilo, daqui a pouco aquilo vira um hábito, daqui a pouco é o teu caráter, a tua pessoa é aquela. Você é aquilo, amanhã, não sei o quê. Então nós temos que cortar isso. Uma atitude repetida várias vezes vira um hábito. Uma atitude repetida várias vezes vira um hábito. E logo esse hábito se torna parte do nosso caráter, parte de quem nós somos. Então nós queremos ter atitudes boas, para que virem hábitos bons, para que nosso caráter seja esse. Mas no geral, qual é a situação lá? Voltando ali nos nossos personagens. O povo está em luta, a opressão deles aumentou, embora agora eles estão o quê? Clamando a Deus, buscando o Senhor, louvando o Senhor. Moisés está em luta, o ministério não está produzindo fruto, mas ele está se submetendo ao Senhor, louvando ao Senhor, crendo no Senhor. Faraó, a situação dele mudou, ele estava indo à toa, mas agora ele está passando por luta. Mas o coração dele continua como? Endurecido, rejeitando ao Senhor, não submetendo ao Senhor. Todo mundo está passando por luta nesse momento. O povo está clamando, Moisés está obedecendo, Faraó está rejeitando. Somente que a história está começando a mudar. A história está começando a mudar. E a gente sabe que a promessa é qual? Quando eu me submeto ao Senhor, o resultado é bênção. Quando eu rejeito ao Senhor, é morte. Ainda que o meu tempo presente, a minha circunstância presente não mostre isso. Eu caminho por fé, eu creio em Deus. Eu sei qual é o resultado para quando eu me submeto ao Senhor. E aí fala assim, no verso 15, nessa mesma história, quando o Faraó, né, quando no outro, chega amanhã e Moisés ora e as rãs vão embora, olha o que acontece. Quando o Faraó percebeu que havia alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. Então o que aconteceu? Quando as rãs foram embora e a situação dele começou a melhorar um pouquinho, ficou aliviado, ele novamente o quê? Deixa eu voltar para o meu pecado. Deixa eu voltar para o meu eu. A situação já acalmou. E às vezes nós fazemos isso. Às vezes o casamento está passando por um conflito difícil de relacionamento entre marido e mulher. E aí o Senhor mostra, né, qual é a atitude, aí o casal conversa, o pastor aconselha, o casal ora, aí eles vão para casa, eles conversam, tem uma janta, tem uma noite de amor, aí melhorou a situação, vai passar 1, 2, 3 dias, deu um alívio, aí começa a voltar, tudo de novo a fazer como é que estavam fazendo. Foi essa a atitude de Faraó. Quando ele percebeu que a situação dele ficou aliviada, ele voltou para o erro. Nós não podemos fazer isso, porque quando nós mudamos, a nossa mudança tem que ser, eu caminhava nessa direção, agora eu vou para cá, em nome de Jesus. Não podemos usar o alívio, né, quando a situação se acalma um pouquinho, para, opa, agora acalmou, posso voltar para o meu eu. Não, eu vou continuar firme, eu vou continuar vivendo. Não se acomodar com a situação, né? Continuar lutando. E o Faraó endurece o coração. E aí o capítulo 12, chegando no final já da nossa história. Capítulo 12, versos 31 e 32. Depois de todas as pragas, né, a morte dos primogênitos, do primogênito, fala assim: naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo.
Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. E os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas amassadeiras, embrulhada em suas roupas. Então, quanta coisa eles começam a levar, né? A resposta da oração deles, o quê? Chegou. Demorou. Depois que eles se arrependeram e começaram a clamar, a situação deles até piorou. Mas nós conhecemos Deus. E o Senhor, às vezes, Ele trabalha nas nossas vidas. As coisas não acontecem do jeito que a gente quer, muitas vezes. É porque para que a glória dele seja ainda maior, para que a vitória seja ainda maior, para que a bênção seja ainda maior. A gente não entende por que o Senhor está demorando. Eu estou clamando, estou buscando, eu estou... Porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, que a bênção seja ainda maior. E o livramento aqui vai ser incrível. A gente vai ver como é que a história vai mudar para esses três personagens. Glória a Deus, aleluia. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhe davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar. E ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. E vocês conhecem o final da história. Faraó endurece o coração mais uma vez, ele vai perseguir o povo chega num momento assim de estarem cercados, e aí vem o grande finale, é o grande momento da bênção de Deus, quando eles estão cercados entre paredes rochosas, o mar e o exército de Israel. O Senhor, Ele abre o mar, o povo passa por terras secas, Faraó e seus homens vão atrás do povo de Deus, e vocês conhecem a história. O mar se fecha sobre eles, eles são totalmente destruídos. O povo de Israel é liberto da sua opressão, e Moisés está feliz. Por quê? Porque ele perseverou e viu o fruto do seu ministério, o resultado do seu ministério. Senhor, glória a Deus, o povo está liberto. Aleluia, o povo, Senhor, graças a Deus, nós clamamos, nós sofremos, mas sabe, quando tudo aquilo que você passou, agora é igual fala da mulher, né, que passa as dores de parto, mas depois que ela dá a luz, ela esquece tudo, porque ela está com o bebezinho, com a bênção na mão. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E essa é a história. Submissão ao Senhor, obediência à sua palavra, bênção e vida. Rejeição e desprezo ao Senhor, como fez Faraó, morte e destruição. No começo parecia que ele estava bem, o povo mal, Moisés mal, mas agora esse é o resultado final. Moisés carregando cestos e cestos de fruto, o ministério abençoado, o povo livre da escravidão, podendo louvar a Deus agora, entendendo melhor tudo aquilo que eles passaram, o plano de Deus na vida deles. E o inimigo do povo de Deus morto, destruído. Então eu quero encorajar vocês com essa palavra, gente. A promessa de Deus é a promessa de Deus. Quando nós submetemos a Ele, ainda que hoje a situação não mostre, seja o contrário, nós caminhamos por fé, porque sabemos qual é o resultado para aqueles que confiam em Deus. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus pela palavra que nos foi trazida hoje. Essa é uma palavra que nos dá esperança, que nos dá alento para continuar caminhando, né?
falou aqui, referindo-se à palavra, mas calhou bem para a gente aqui. Todo mundo está tendo problema, né? Perseguição, opressão. Mas o dia em que Deus vai abrir o mar, e a gente vai passar bem seco. Esse dia pertence ao Senhor. Não adianta você matar egípcio. Não adianta você, mais na frente, chutar pedra ou chutar Lázaro, se você quiser, não resolve nada. Deus disse em Gênesis 15:30: Abraão, vou fazer de você uma grande geração, mas tem um detalhe: eu vou segurar essa geração sua no Egito por 400 anos. Aí, ele quase que leu, mas está lá no texto que me referiu, no capítulo 12, 40. Que o tempo em que o povo de Israel viveu no Egito, passando tudo isso que o irmão escreveu aqui, foram 430 anos. Ele iniciou a administração aqui, Deus iniciou a administração dizendo que o tempo de Deus é o tempo de Deus. O tempo em que você vai passar, ou está passando, ou passou, esse tempo é de Deus. Aquilo que saiu da boca de Deus, isso vai ser cumprido. Aleluia. Agora você observa que com tudo isso foi necessário Deus colocar pragas, maldição para aquele que te persegue, mas o tempo continuou. Mas a esperança sempre é o final. A Bíblia diz que o final de todas as coisas é melhor, então o final da pregação foi melhor. A gente vai receber a bênção. Você vai receber a bênção. Então, pastor Alexandre, eu agradeço a Deus por você ter se colocado diante de Deus para trazer essa mensagem para nós. Em cada versículo, em cada chavão, em cada refrão, em cada palavra, cada um de nós aqui fomos abençoados nessa tarde de noite. Amém. Você pode agradecer a Deus por isso? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar. Aqui. Vamos louvar o Senhor. Depois eu quero ter um momento de oração com o pastor Alexandre. Eu queria que ele orasse por nós. Eu me coloco como Moisés nesse lugar. Eu vejo a glória de Deus para mim e para você. A gente está vendo agora só problema, confusão, barreiras, mar, Egito atrás, os cavalos, mas Deus me falou, vai ter saída para nós. Amém? Aleluia. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que uma medo, diga que passará, chame logo esse homem para te ajudar. É das águas mais difíceis que ele imaginei, pode chamar esse homem.
Senhor, eu te louvo, ó Deus, por essa igreja, Senhor. Ó Deus, eu te louvo pela vida do pastor Carlos, Senhor, pastora Tereza, Senhor, de todos os irmãos e irmãs que aqui congregam, que fazem parte desse corpo, Senhor. Ó Deus, eu sei que o Senhor tem promessas para a vida deles, ó Deus, eu sei que são muitas as lutas, Senhor, mas eu oro em nome de Jesus, ó Pai, que o pastor Carlos permaneça firme em Ti, Senhor, que ele creia, Deus, que o Senhor tem planos para a vida dele, tem algo especial para a vida dele, Senhor, e que ele continue a confiar, ó Deus, porque na hora certa o Senhor trará grande livramento, ó Deus, trará grande bênção, Senhor, para essa igreja, para esse corpo, para esse povo, Senhor, e toda a honra e toda a glória será dada somente a Ti, Senhor. Eu te louvo, ó Deus, eu oro por cada pessoa, Pai, que o Senhor renove as suas forças para continuarem crendo em Ti, mesmo que a situação esteja contrária, que eles continuem se submetendo, continuem fazendo o que é correto, continuem plantando o bem, porque a Tua promessa, que no tempo certo nós colheremos se nós não desfalecermos. Então eu oro para essa igreja, que essa igreja continue a plantar, que essa igreja continue a trabalhar, que essa igreja continue a frutificar, continue a semear, porque no tempo certo eles vão colher as bênçãos e os frutos desse ministério, desse trabalho, para a honra do Teu nome, Jesus. Eu peço também por mim, pelo trabalho lá no Rio de Janeiro, por todas as igrejas no Brasil, por todas as igrejas nos Estados Unidos, por todos aqueles que clamam o Teu nome no mundo, Senhor, que nós estejamos perto de Ti a cada dia, Senhor, louvando o Teu nome, caminhando em santidade, caminhando em retidão, vivendo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, que nós amamos muito, o Rei Jesus. Nós Te louvamos, Rei Jesus, nós Te amamos, nós bendizemos o Teu nome, nós somos felizes por estarmos contigo, Senhor. Tu és o nosso Senhor, aquele que cuida de nós, aquele que direciona as nossas vidas. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo conosco, ministrando aos nossos corações. Louvado seja o Teu nome, o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Que Deus abençoe você, viu? Bruce, na próxima vez fala a verdade, viu? Você falou só a metade. Não clique, fala. Que o homem é uma bênção que Deus usa. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Alexandre, pela sua família, por esse ministério, Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra diz em Atos que o Senhor acrescentaria à igreja aqueles que deveriam se converter. Aquelas pessoas que vivem ali ao redor daquela igreja, aquela cidade, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor leve as pessoas que o Senhor quer que se convertam e que sejam ali discipuladas, que sejam treinadas e enviadas, Senhor, através do teu servo. Que esse ministério venha a florescer, venha a prosperar, que as portas venham a ser abertas e que esse novo tempo que o Senhor já preparou para esta igreja, Deus abrevie esse tempo e
e abre as portas desse tempo para que o teu servo possa entrar e ali congregar com o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.